Boa noite, todos os torcedores palmeirenses. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nós geralmente só usamos o canal para fazer um pós-jogo, né? Mas por causa que muita coisa está acontecendo no Palmeiras e coisas que realmente deixa você preocupado, né? Que foi a entrevista do Gagliotti. Então, nós vamos fazer uma análise aqui da entrevista do Gagliotti. Quem aqui achou que foi tipo da entrevista que o cara falou e não disse nada? Então, se você concorda, bota aí, porque foi isso que eu achei. Se você achou que foi confusa o que ele estava falando, coisas de o DNA do Palmeiras e realmente eu achei que nunca foi contra o Gagliotti, mas ele está numa fase assim que ele tem que melhorar também, né? Que ele tem que chamar para si a responsabilidade, né? De 8 técnicos que passaram pelo Palmeiras, aquela falta de continuidade, né? Do trabalho e parece um pouco arrogante na parte de quando é hora para decidir para tirar o técnico e fala muita coisa, mas fala, mas nada de concreto, né? Analisando, né? Eu não quero tomar muito tempo hoje. Obrigado novamente por ter vindo no canal. E eu estava comparando a entrevista dele, né, de dezembro do ano passado, quando ele despediu o Matos, né, e o Mano Menezes. Ele falou, uma das coisas que ele começou a falar foi que os jogadores estavam mostrando falta de postura, né? Ele falou que precisava de jogador de qualidade, com espírito de luta, respeito à camisa e coragem. Ele foi uma das razões que ele falou que teve que fazer a mudança, né? Quer dizer, parece que já desde lá, né? Parece que faz tempo que o problema não é só o técnico. Eu, para falar a verdade, não gostei da escolha do Luxemburgo, mas por respeito à passagem dele, porque por respeito também para ver essa situação, né? Que entra técnico, sai técnico e as coisas continuam a mesma, né? Eu decidi não criticar ele, né? Do jeito que pessoas queriam que ele saísse, fazer aquela força. Quando ele errou nas partidas, é claro que a gente fez o análise. Mas também, voltando à entrevista, ele falou: o Palmeiras tem que acompanhar Flamengo, Santos, outro Internacional, times que estavam jogando de uma maneira bonita e um futebol mais ativo. Então, ele disse que pelo menos deu a impressão, né, quando ele falou que ele queria mudar para acompanhar esse tipo de... Ele estava falando que o futebol estava mudando e que gostaria que o Palmeiras jogasse dessa maneira. De novo, ele entrou na parte dos jogadores, que tem que fazer a diferença com atitude, entrega, dedicação, postura, comprometimento, está comprometido com o time, né? E ele falou que faltou tudo isso. E passou um ano, ele trouxe o Luxemburgo, tudo. E parece, né? Ele não quis repetir tudo isso, mas repetiu um pouco, né? Talvez. De novo, né? Quer dizer, se a meta era essa, continua. Tem jogadores do Palmeiras que pelo menos dá a impressão, né? De ter falta tudo isso, né? Você vê os jogadores do Curitiba, por exemplo, estavam quase se matando em campo, enquanto os jogadores do Palmeiras estavam lá. Alguns deles, né? Não vou citar nomes, nada, mas alguns deles parece que sim, outros estavam tudo bem. E deu aquela impressão, né, que talvez queriam, não sei, né? Isso é difícil, é muito sério falar se eles queriam tirar o treinador ou não, não sei, mas falta ainda esse tipo de atitude no Palmeiras, que não é de agora, né? Faz tempo que o presidente falou todas essas coisas. Ele até falou, ele também disse, né, que ia mudar e que ia trazer os garotos da base. O que ele fez? Só que ele falou o seguinte: ele falou que o time do Palmeiras ia ser competitivo, ok? Se vocês voltar atrás, ele não pode. Porque muitas coisas que ele estava falando, ele estava assim, ele mesmo estava comprometendo, porque ele nunca deu muita importância para o Paulista, né? Só ele falou que é competitivo, a gente pensa competitivo em todas as competições, principalmente as competições mais importantes, né? Que é Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, né?
Falou que vai ser um time competitivo, mas falou que ia utilizar a base. Falou que vou utilizar alguns jogadores da base, dependendo do, uh, dos que vão ser possível de ser utilizado, né? Não falou que ia tentar usar metade do time da base, quase, né? Isso. Aí ele falou também uma coisa interessante que eu achei naquele discurso. Ele falou: o Palmeiras não é um clube milionário que todo mundo pensa. Se vocês ouvirem, ele falou isso. Que para mim isso daí, né, é o que tem muito que fala em inglês, né? Ele fala spinning, né? Spinning the questions, e não direcionando a questão e cada camuflando, né? Ele falou isso. Para mim, em outras palavras, ele estava falando isso, ó, nós gastamos nesses últimos anos, fizemos um monte de contratações que foram erradas e estamos sem dinheiro. Ele usou outra maneira para falar isso, né? Falou que o Palmeiras, mas foi, né? O Palmeiras, há uns 2 anos atrás, era um clube que estava bem, que tinha dinheiro, podia contratar, mas foi uns 3 anos de uns 3 anos para cá, né? Muitas contratações erradas, né? E ele falou isso também, que eu achei interessante. Ele falou: nós vamos ter um time competitivo, falta amor à camisa, precisamos de jogadores com amor à camisa. E falou, né? Toda hora, competitivo, competitivo. Então nós queremos o Palmeiras também competitivo. O que é competitivo para a gente? Não é competitivo para a gente é chegar até perto do fim do campeonato e tá lá, né? Decidindo ele, chegar numa quartas de finais da Libertadores, ou semifinal de preferência, né? E também no Brasileirão, tá lá entre os primeiros sempre. Que ele falou também investir de forma responsável. Vocês acharam que o Palmeiras investiu de forma responsável esse ano? Nem esse ano, nem o ano passado, né? O Palmeiras, nos últimos 2 anos, as contratações que o Palmeiras tem feito, né, que em 2019, foram buscar o Carlos Eduardo. Tinha um monte de jogador bom, que o Flamengo papou tudo, né? E o Palmeiras parou, né, também de decidir jogador bom. Parece que ficou com medo do Flamengo, né? O Bruno Henrique. Foi uma pancada, nem vou dizer agora. O Bruno Henrique, um deles que deixou de comprar o Bonito para ir comprar o Carlos Eduardo, né? Por mais caro. E, quer dizer, já faz de tempo que não vem sendo responsável. Aí trouxe o Anderson, né? O Anderson deu até dó, né? Quando ele se expressou, ele foi o rei, né, do spinning. Eu não sei como fala isso em português, me desculpam. Mas ele perguntou uma hora, o repórter perguntou entre o Miguel Aguirre e o Heinz, né, aquele cara da Argentina, quem que ele acha. Não falou só para ele dar uma opinião. E eu não falou nada, ele só enrolou e não respondeu. E então ele trouxe o senhor Rony por, não sei se foi 26 ou 28, que seja, né, por metade, 50% do passo. Um jogador que está do nível do Carlos Eduardo, olha, não sei não, ali botar os dois juntos, cara ou coroa para saber quem é o melhor ou pior. Então, ele falou uma coisa, né? Esse ano tem que ser melhor do que o ano de 2019. Esse talvez ele vai poder usar e falar: nós ganhamos o Paulistinha. Agora é Paulistão, né? Ganhamos o Paulistão. Então foi melhor, ele pode usar isso. Foi a única coisa que talvez, né, ele vai tentar enrolar e falar. Eu só acho, né, que, como eu disse aqui, o canal pegou isso logo no começo, que ele devia ter sido mais aberto com a torcida, falando: olha, infelizmente nós tivemos 2 anos aqui que tivemos contratações, algumas delas, e que ele já chegou a falar que nunca contratou errado no Palmeiras. Eu ouvi, é uma coisa ridícula, né? Ele não falou dessa vez, mas já ouvi ele falar isso. Falar: nós contratamos, fizemos alguns erros nas contratações, estamos com a nossa folha salarial bem alta e nós temos que não vamos poder contratar e vamos tentar ver se conseguimos ser competitivo com o time da base. Mas competitivo assim, você vai ter que ter paciência. Não sei se vão ser capazes de, não no começo da conversa dele, falar usando Flamengo e outros times, sabe? E usando esses termos, né, a torcida começou a pensar: bom, então nós vamos tentar, né, bater de frente com o Flamengo. Mas o que aconteceu, acerta, qualquer técnico, não quero nem entrar no quem vai vir, né, porque não se sabe, tem muita. Mas bom, o time deve melhorar, né, porque os caras vão tentar mostrar serviço, então deve jogar melhor. Mas veja bem,
O Palmeiras ficou em terceiro lugar, né? O ano passado no Brasileiro, ele caiu fora. E o time do Palmeiras o ano passado, queira ou não queira, tá certo que sempre tem aqueles caras que adoram ficar ali e se aproveitando do esforço dos outros, mas o time do Palmeiras esse ano é bem mais enfraquecido, né, do que o ano passado. Já não tem Dudu, já não tem um monte de jogadores que queiram ou não queiram, né? Não adianta você só vender, vender, vender e ficar só. Tá certo que tem que dar lugar para os caras da base, mas não pode também colocar a base num. Você vê que os meninos estão começando a pesar também, porque fica toda essa pressão e a torcida, tudo. E os meninos deveriam entrar devagar, né? Com os meninos. Seriam para entrar. Alguns jogadores que estão entrando agora deveriam entrar quando você está 2-0, 3-0 no jogo, entrar a metade do segundo tempo, sem tanta pressão, mas tá na cara, né? Que se ele queria ser competitivo, queria bater de frente com o Flamengo, não está fazendo isso, né? Hoje o nível, a diferença do elenco do Palmeiras com o do Flamengo só aumentou, né? E acho que o cara que vai vir, né? Se for um cara mesmo que entende que tem prestígio e tudo, ele vai falar para, olha, nós vamos precisar no mínimo de uns 3 jogadores, olha, se possível 4 jogadores que venham para jogar, desculpa. Então, eu acho que a análise dele eu achei fraca, eu achei que foi muito enrolação, né? Ficar falando do DNA do Palmeiras, DNA do Palmeiras. O DNA do Palmeiras é um time vencedor, é um time que tá sempre disputando o título. Se precisa jogar bonito, essas coisas, para falar a verdade, e essas coisas que esse jogador, ninguém pega no jogador, é a torcida, todo mundo tá certo, porque os jogadores ficam fazendo essas. No final das contas, é o jogador, né? Não é o técnico que vai lá e chuta a bola para fora na cara do gol, que dá um passe totalmente torto, ou que não consegue. E não pode falar nada desses caras. É incrível hoje em dia. O futebol tá chato, os jogadores, como se dizem, ganham uma fortunas e fortunas e não podem nem falar nada. E eles não são, né? Por exemplo, o técnico. A gente fala, né? É fácil, mas não é fácil um técnico chegar no fim do jogo com toda essa pressão e com um monte de repórter fazendo perguntas e às vezes uma hora ou outra você fala algo errado, mas se você fala algo errado, nossa, pessoal, todo mundo tem que chegar uma hora que o técnico vai falar, ó, eu não vou dar uma entrevista, vai ser o meu assistente técnico, porque os caras, se você fala uma coisa, eu não acho que eu tenho elenco para jogar bonito. Tá certo, talvez eu dê, pronto, mas aí os jogadores todos pronto. Ah, não, agora temos que ficam tudo ofendidos. Vocês não estão jogando bem, caramba. E não pode nem falar nada. E olha, sinceramente, eu acho que pode jogar melhor, é claro, esse elenco pode jogar muito melhor que tem jogado, mas jogar bonito, eu acho que não, também. Jogar bonito do jeito com esses caras que estão aí, vamos esperar o que? O Rony, de repente, vai começar. O Rafael, todos esses caras vão começar a jogar como craques e dar show de bola. Se foi isso que aconteceu, então tinha coisa muito errada ali, né? Porque faz alguns anos, não só foi com o Luxemburgo. Já tem cara aí que tá velhinho, né? 4, 3 anos aí, e com esse futebolzinho de sempre. Então, e aí não pode nem falar nada. Se o cara. Por que o jogador não vai. Quando perde? Quando perde, eles nem dão entrevista, sai tudo correndo do vestiário, vai tudo. Não quem quer falar nada. É o treinador que tem que falar. Aí se o treinador fala alguma coisa, todo mundo, o treinador tem que responder, porque toda hora, jogar bonito, o Palmeiras não tá jogando bonito, o Palmeiras não joga. Quer dizer, ele teve que responder. Em todo caso, o Luxemburgo, não vou, eu acho que, como já falei, eu até achei que não devia ter vindo, né, para o Palmeiras, e achei que, não sei se foi correto ou não, mas ele perdeu o vestiário, hoje em dia está assim, hoje está. É por isso que eu acho que o Palmeiras tem que fazer algo assim, um tipo de um centro de inteligência, caras que ficam dando uma avaliação, uma análise nos jogadores e depois, né? Esses caras nem devem conhecer o jogador. O Palmeiras tem dinheiro para contratar aí, eles que escolhem, devem escolher, sei lá, um cara que até não sei se uns caras de dentro do Palmeiras mesmo, lá dentro, escolhe, não sei se for ex-jogador, tem que ser jogador que também que tem jogador que entende, né? Porque tem jogador que não entende também muito de futebol.
por incrível que pareça. Tem jogador... Mas sei lá, eles devem ter fazer, né, se reunir e ver se tem alguns profissionais na área que podem fazer isso e deixar esses caras cobrar os jogadores, falar, olha, faz 4, 5 partidas que você não está rendendo. Então, se o treinador te tirar, você não pode reclamar. Pronto, né? E vem isso lá diretamente numa carta, algo assim, para o diretor entregar para o cara. E talvez aliviar um pouco, né? Porque hoje em dia os caras queimam os caras. O cara não pode. Falam alguma coisa, quer fazer um treinamento mais. Que muda horário, algo assim, pronto. O jogador já tirou deles daquela rotina do spa deles, pronto, eles já querem queimar o técnico. Todo caso, não, eu espero que, apesar de tudo isso, né, que o Palmeiras agora, apesar que estamos quase no fim do ano, mas acho que ainda dá tempo de uma recuperação. Mas eu acredito que o senhor Gagliotti também, quando aparecer numa entrevista, dá um pouco, né? Fala, pô, eu também aqui fiz muitas coisas erradas e espero mudar. E nós realmente entramos numa crise financeira por nossos erros próprios, né? Contratações irresponsáveis, né? Que você deixou um cara contratar. Primeiro contrataram em bacia, e depois pararam disso e foram contratar 2, 3 jogadores por ano, mas dois, três Carlos Eduardo, né? Isso que eu falei uma vez, que parece uma fábrica de Carlos Eduardo. Então, que as coisas mudem e que não coloquem só, porque depois estoura tudo no treinador, né? E isso também, já a torcida do Palmeiras, eu acredito que a maioria também já está se cansando disso, que toda hora é o treinador. Começa bem, tudo bem, daqui a pouquinho começa a entrar no parafuso, é o treinador. Vamos ver se dessa vez, como você falou, você toma tempo, arranja um treinador que vocês irão dar continuidade e esperamos que esse cara possa ter um bom. Vamos torcer, torceremos para o próximo jogo que o Palmeiras já se recupere e possa já ter sorte, né? E que possa produzir com o próximo treinador e, por favor, contratações. Um abraço a todos.